galera, beleza? Meu nome é Lucas, esse aqui é o canal Papo de Imagem e no vídeo de hoje eu vim te apresentar o terceiro módulo do curso de Photoshop 2020. Esse aqui é o segundo vídeo da série de cursos de Photoshop e nesse vídeo eu vou te ensinar a trabalhar com camadas no Photoshop. Então baixa os arquivos que estão na descrição, se inscreve no canal se você não viu o primeiro vídeo, clica aqui no link da descrição e veja aí, beleza? Então acompanha essa série. Então, galera, sejam bem-vindos ao módulo 3 deste curso. Nesse módulo, nós vamos entender o que são camadas e como é que as camadas funcionam no Photoshop, beleza? Então, baixe os arquivos aí, módulo 3, a pasta, tá no Google Drive aí, eu deixei o link disponível para vocês e a imagem que vocês vão... E o que vocês vão abrir aí dentro do módulo 3 é um projeto, né, chamado Entendendo as Camadas. Esse aqui, ó, é um PSD. Então vocês vão procurar aí Entendendo as Camadas, vai estar escrito .psd. PSD, para quem não sabe, é o arquivo gerado do Photoshop. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Então vamos lá. Então vocês sempre vão clicar aqui, ó, nessa primeira opção quando esse quadradinho estiver aberto. Então, galera, nosso projeto foi aberto aqui e agora eu vou explicar para vocês o conceito de camadas do Photoshop. Então, vamos lá, galera, o conceito de camadas aqui para vocês. As camadas, elas são como tiras de vidro. Vamos supor que você tem um vidro em cima do outro. Cada vidro tem uma informação diferente, certo? Por exemplo, um vidro é azul, o outro é verde e o outro é vermelho. E você consegue ver os três. Você consegue ver o que tem de informação em cada um. E você pode trabalhar com eles separados. Se tu quiser pintar o de vermelho e de amarelo, tu pode. E se tu quiser pintar o de verde e de azul, tu pode também. As camadas no Photoshop funcionam da mesma forma. Cada camada vai ter uma informação diferente, entendeu? Cada camada você vai poder fazer algo especificamente naquela camada, sem alterar qualquer outra. Eu vou explicar isso melhor ao longo do tempo, se tiver ficado confuso agora. Então, ó, as camadas elas vão ficar aqui, ó, nesse painel. Se esse painel não estiver aqui aparecendo para vocês, basta vocês virem aqui o Windows e, ó, clicar aqui em Layers ou Camadas, entendeu? O painel de camadas ele é o lugar onde você vai trabalhar com cada camada em específico do seu Photoshop. E ele é um lugar de organização também, para você saber o que você está fazendo no seu projeto e onde é que fica cada coisa. Beleza? Então, sempre mantenha o seu projeto organizado, sempre mantenha o seu projeto nomeado. Coloca o nome em cada camada, deixa tudo certinho para você não se perder. Aí, como eu estava falando, nesse projeto, nós temos três camadas aqui, certo? Uma, duas, três, estão vendo? E aí, o que acontece? Vocês estão vendo que tem um olhinho aqui, ao lado de cada camada. Esse olho, ele serve para você ocultar as camadas. Então, por exemplo, se eu quero ocultar essa imagem aqui, eu clico nesse olho. Se eu quero ocultar de baixo, posso clicar nesse outro e assim por diante. E, por exemplo, se você oculta todas, você percebe que ficou a imagem em branco. Essa imagem em branco é basicamente quando a gente vai criar um projeto, você seleciona lá como é que você quer que fique o plano de fundo. Você pode selecionar se você quer que ele fique da cor branca, se você quer que ele fique preto, você que escolhe essa cor, entendeu? Lá na aba de criação de projetos você vai ter lá a opção de selecionar que cor que você quer o seu plano de fundo, beleza? Então vamos voltar a todas as camadas aqui. Outra informação básica aqui que você pode ter nessa aba de camadas é o seguinte, por exemplo, você quer deixar só essa camada visível e você quer ocultar o restante. Você vai apertar a tecla Alt no seu teclado, vai clicar na camada que você quer deixar visível e as outras todas vão ficar transparentes. Elas vão sumir, entendeu? E todas as outras camadas vão sumir. E aí você pode ver aqui, ó, que a imagem ela ficou no plano de fundo em xadrez, vocês estão vendo? Branco e cinza. O que é isso? Isso significa que nós temos pixels transparentes. O que são pixels, Lucas? Para você que não sabe, o pixel ele é basicamente
o menor detalhe possível, o menor pontinho dentro de uma imagem, entendeu? O pixel ele é basicamente o átomo das imagens. Então, ó, cada quadradinho desse é um pixel, entendeu? Quando você aproxima uma imagem demais, você pode perceber que ela vai ter vários quadradinhos. Cada quadradinho desse é um pixel e vários pixels formam uma imagem, é basicamente isso. Então, recapitulando aqui o conceito de camadas, o que são camadas? As camadas basicamente são formas de você trabalhar determinada parte específica de uma imagem. Então, é aquele exemplo da tira de vidro. São várias tirinhas de vidro que você pode trabalhar determinada informação específica em cada uma delas. Você pode pintar uma de azul sem interferir na verde. Então aqui, ó, se não existissem as camadas, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com essa imagem aqui, a camada 3, eu quisesse pintar ela de verde, sem mexer nas outras, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que se eu passar para cá, ela não vai interferir nas outras. Eu vou estar trabalhando só com a camada 3. A camada 2 e a camada 1 não vão ser afetadas, então é basicamente isso o conceito de camadas. É você trabalhar com a região sem interferir na outra. Você pode trabalhar um detalhe específico, por exemplo, eu quero trabalhar só com as mãos do modelo, eu quero deixá-las verdes. Eu posso deixar só elas verdes, trabalhando com camadas, sem afetar o restante da imagem, entendeu? É basicamente isso. Se ficou confuso, galera, deixa aí no comentário para eu poder trabalhar essa dúvida melhor e poder ajudar vocês aí a ficar claro. Eu espero que vocês tenham entendido essa introdução a camadas, né? Então, na prática, por exemplo, se eu quiser aqui mover as camadas, como é que eu faço? Eu posso selecionar a ferramenta de Move Tool aqui. Aí eu vou selecionar aqui essas duas camadas, né? Vamos supor que eu quero trabalhar com elas duas e eu quero mudar elas de lugar. Eu posso pegar aqui, ó, clicar e arrastar. A mesma coisa para uma camada. Eu posso clicar nela e arrastar. Cliquei nessa outra, arrastei, entendeu? Aí eu sempre lembro de selecionar aqui, ó, e arrastar. Beleza? Outra coisa aqui muito importante, uma dica bônus aqui para vocês. Toda vez que vocês clicarem aqui nessa ferramenta de Move Tool ou apertarem a tecla V para vocês moverem uma imagem, ela vai ter essa opção aqui, Auto Select marcada. O que essa opção significa? Significa que toda vez que você clicar numa imagem específica, ela vai selecionar direto. Por exemplo, eu quero selecionar essa imagem aqui que está embaixo. Cliquei nela, eu seleciono só ela, entendeu? Isso é bom e é ruim, como qualquer coisa na vida, tem uma vantagem e desvantagem. A vantagem é que você seleciona a imagem que tu quer, pode trabalhar com ela. A desvantagem é que, às vezes, quando vocês estiverem mais para frente trabalhando com várias camadas, vocês vão ter, por exemplo, um efeito por cima dessa imagem. E vocês vão selecionar o efeito achando que estão selecionando a imagem. E isso pode te prejudicar bastante. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Estou ali no trabalho, esqueci que eu tenho ali um efeito por cima da minha imagem e eu vou e clico. Aí na camada que eu cliquei é a camada do efeito. Eu puxo o efeito, eu pinto em cima do efeito, achando que eu estou trabalhando em cima da minha camada. Então, fica aí a dica para vocês, né? Vocês podem clicar aqui em não selecionar, vocês vão desmarcar a caixinha e aí vai ficar melhor para vocês, entendeu? Mas vocês escolhem como é a forma que vocês querem trabalhar. Eu vou deixar o meu aqui em Auto Select, beleza? Então agora vamos passar para outra parte desse módulo. Então agora que vocês aprenderam o conceito básico de camadas, que é a camada, ela te permite trabalhar com determinada região ou determinada imagem, então você pode trabalhar com a parte específica. Ela te possibilita trabalhar com uma parte específica diferente de uma tela, que se você estiver pintando numa tela, você não tem camada. Se tu passar o vermelho, tu vai ter que passar o azul por cima, ou preto ou branco, entendeu? Aqui no Photoshop não, você pode escolher, você pode criar uma nova camada, falar, eu quero pintar ela de azul, a de cima vai ser vermelho e a outra vai ser preta. Então, vocês entenderam o conceito básico de camadas. E agora nós vamos voltar agora para a segunda parte desse tutorial.
desse módulo de camadas que é os outros conceitos de camadas, os conceitos básicos, né, de ordem, etc. Então vamos lá. Então, galera, seja bem-vindo à parte 2 do módulo 3. O módulo 3 é o módulo de Entendendo as Camadas do Photoshop. E aí, nessa aula 2, eu vou te ensinar a organizar a ordem das camadas. Então, para você participar dessa aula, preciso que você baixe aí os arquivos que eu deixei na descrição para você. Os arquivos são o curso de Photoshop 2020, né, que eu estou deixando aí. E dentro da pasta do curso vai ter uma pasta chamada Módulo 3, que tem esse arquivo aqui, ó. Entendendo as camadas. .psd. Esse arquivo é um arquivo do Photoshop, então preciso que vocês abram ele aí para a gente poder trabalhar aqui, beleza? Então, eu estou aqui com a aba de camadas abertas, né? Eu fechei o restante dos outros painéis aqui, deixei aberto só o painel de camadas, que é para vocês entenderem melhor, para a gente focar aqui nele e nas nossas imagens, que é o que a gente está trabalhando aqui. Se o painel de camadas não estiver aparecendo para vocês, vocês podem vir aqui em Window, em Layers ou Camadas, né? E ele vai aparecer para vocês. Esse aqui é o nosso painel de camadas, né? Como eu já tinha dito. E aí, vocês podem ver que a gente tem uma ordem aqui, né? 3, 2, 1. Essa ordem é basicamente como é que a gente está visualizando as coisas aqui. Por exemplo, a imagem 3 ela está por cima da imagem 1. Vocês estão vendo aqui, ó? Se eu puxar ele, vai ficar sempre por cima da imagem 1. Então, basicamente é o seguinte, a forma como você organizar essa ordem aqui é a forma como vai aparecer os arquivos. Por exemplo, o 3 vai ser sempre o primeiro, o 2 o segundo e o primeiro vai ser sempre o último, entendeu? É de cima para baixo que funciona. E se você quiser inverter essa ordem, você também pode. Como é que você faz isso? Por exemplo, você quer colocar a camada 1, a camada 3 por baixo da 1. Você vai pegar aqui, ó, e vai arrastar. E aí você vê que a camada 3 está por cima, tá debaixo da imagem 1. A 2 você pode fazer a mesma coisa. E aí assim por diante, você pode inverter na ordem das coisas. No Photoshop é assim, você vai trabalhar com diversas imagens e aí você vai decidir a ordem, como é que elas vão ficar, o que vai ficar por cima, o que vai ficar por baixo e assim por diante. Aí agora você deve estar se perguntando, ah Lucas, e se eu quiser criar uma camada nova? Então, existem algumas formas de fazer isso. A primeira delas, você pode criar uma camada em branco. Então, como é que você faz para criar uma camada em branco? Por exemplo, você quer criar uma camada em branco que fique em cima da camada 1. Então você vai clicar na camada 1, vai vir aqui, ó, em Create New Layer ou criar uma nova camada nesse menu que vai estar aqui embaixo, tá vendo? Ó, minha setinha do mouse está aqui e o menuzinho está aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, e você vai criar uma nova camada por cima da imagem 1. E se você quiser criar uma camada por cima da imagem 2, a mesma coisa. Você vai clicar na imagem 2 e vai clicar aqui em criar uma nova camada. Aí, beleza, a gente criou essa camada aqui em branco. A primeira coisa que eu recomendo você fazer toda vez que você criar uma camada, você nomeia essa camada, que é para você facilitar quando você estiver buscando ela. Por exemplo, você coloca aqui cor. Toda vez que você quiser achar essa camada, você pode buscar ela aqui nesse painel e você vai saber essa camada aqui é a camada de cor. Aí você pode botar cor vermelha, cor azul, não sei. O que você quiser, luz, sombra, entendeu? E em uma camada em branco, você pode fazer o que você quiser com ela. Por exemplo, você pode mudar a cor, você pode mexer luz, mexer sombra, clarear, escurecer, entendeu? E uma camada em branco no Photoshop, ela é basicamente uma camada com pixels transparentes. Você que vai adicionar a informação nela, entendeu? Você vai adicionar o que você quiser a ela, sacou? Outra dica muito importante, galera, é quando você está trabalhando aqui no menu de camadas e você vem aqui numa pasta e adiciona uma imagem ao seu projeto,
ou adiciono um texto, o Photoshop automaticamente cria uma camada, como vocês estão vendo aqui, ó. A imagem que eu adicionei, que eu arrastei, com o mesmo nome, ela foi criada aqui com a camada nova, entendeu? A mesma coisa acontece para os textos. Por exemplo, eu cliquei aqui num texto e eu quero adicionar um texto, sei lá. Tá vendo aqui, ó, foi criada a camada de texto. Então, fica a dica aí para vocês se organizarem e sempre lembrar, adicionar nome às camadas para você não se perder. E como é que eu faço para trocar o nome da camada aqui no Photoshop, Lucas? Caso eu queira mudar o nome da camada, você está falando tanto para alterar o nome, como é que eu faço isso? Para você alterar o nome da camada, galera, é simples. Você vai vir aqui, ó, por exemplo, camada 1. Você clica no nome 2 vezes, ó, e ele vai abrir esse quadradinho aqui e tu digita o que você quiser. Por exemplo, tecido, de novo, papel. Então aqui você altera o nome e você pode adicionar o nome que você quiser, beleza? Aí, por exemplo, eu crio uma camada nova aqui em branco. Criei, e aí eu quero pintar aqui. O que eu faço? Vou clicar aqui, ó, pintura. Venho aqui no pincel, ó. Então você clica aqui no Brush Tool, ou aperta B no seu teclado. Você seleciona aqui o pincel que tu quer. Aqui, ó, você pode alterar o tamanho do teu pincel. Então, ó, você alterou o pincel. Aqui vão ter vários pincéis. Você pode selecionar se tu quer um suave, se tu quer um duro. Por exemplo, vamos botar um pincel suave. E aí, eu seleciono aqui a cor que eu quero. Então eu quero a cor preta, sei lá. Eu venho aqui, selecionei. E aí eu pinto. Como é uma camada em branco, galera, ela vai afetar toda a imagem. Se eu arrastar por toda a imagem, essa camada estiver por cima, ela vai afetar a imagem inteira. Entendeu? Toda a imagem vai ser afetada com isso. E, por exemplo, se eu estiver pintando aqui e eu quiser controlar a intensidade da pintura, né? Se eu quiser deixar ela mais transparente ou bem suave, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em opacidade. A opacidade ela serve para controlar a intensidade. Isso aqui é muito utilizado quando a gente está fazendo luz e sombra no Photoshop. Quando a gente está fazendo pintura de luz também e tal. Ó, vocês viram aqui que ficou bem suave. Se eu quisesse criar uma sombra, era só arrumar a opacidade, arrumar o pincel que eu estou usando aqui, que tudo daria certo. Aí, por exemplo, se eu quiser apagar essa camada aqui, eu não quero mais ela, como é que eu faço, Lucas? Tu vai vir aqui, ó, tu seleciona ela, tu aperta Delete no teu teclado e tu vai apagar a imagem. Ou tu pode vir aqui nesse menu e clicar na lixeirinha, entendeu? E vai deletar, vai perguntar aqui, você quer apagar? Quero. Então você apaga, beleza? Ah, Lucas, e se eu quiser voltar a imagem que eu apaguei? Como é que eu faço? Só tu apertar Ctrl Z no teu teclado, que ele vai recuperar a imagem que tu apagou, beleza? E caso você tenha apagado mais de uma coisa, por exemplo, você apagou o preto e você apagou a outra imagem, como é que você faz para voltar tudo? Você aperta Ctrl Z, 2 vezes. Se você estiver usando qualquer outra versão do Photoshop sem ser a 2020, tu vai ter que apertar Ctrl Alt Z para voltar isso tudo, beleza? Agora uma dica bônus, galera. Aqui do lado, ó, do nosso painel de camadas, tem essas barrinhas aqui, ó. Tá vendo? Meu mouse aqui tem essas barrinhas aqui. Se você clicar aqui, ó, tem um menu de camadas com várias funcionalidades que a gente vai explorar mais para frente, beleza? Então aqui essa é uma dica bônus, por exemplo, você quer criar uma nova camada, tem aqui, tu quer criar um grupo, mas isso aqui a gente vai aprofundar mais para frente. Então não se preocupe, é só uma dica mesmo, beleza? Então vamos para a terceira parte agora do módulo 3, beleza? Então galera, nesse vídeo daqui eu vou te ensinar a aumentar e diminuir camadas no Photoshop. Quando a gente trabalha com muitas camadas, é comum que a gente aumente e diminua elas. Então nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer isso. Então é necessário que você tenha baixado essa pasta aqui, né, módulo 3, trabalhando com camadas, que vai ter a imagem aqui que a gente vai usar no tutorial, né, o projetinho aqui do Photoshop, e aí vai ficar mais fácil para a gente poder fazer o vídeo. Então, se você ainda não baixou, tem o link aí na descrição, baixe ele e continue esse tutorial aqui. Então a gente vai abrir essa pasta aqui, módulo 3, trabalhando com camadas, aumentar e diminuir, .psd. Aí a gente vai abrir esse projeto aqui, ó, que tem 3 camadas aqui no Photoshop, tá vendo? Então
Vamos lá. Então vamos supor que a gente queira diminuir alguma dessas imagens daqui. Vamos supor que a gente queira diminuir essa aqui, ó. Tem fita métrica aqui e tal. Primeiro passo, a gente vai selecionar aqui a camada ou clicar na imagem que a gente queira. Por exemplo, se eu clicar nessa imagem daqui, ó, você vê que mudou. A camada foi selecionada aqui, foi essa Tailor imagem. Se eu mudar para cá, ó, mudou também. Então você pode fazer eu clicando na imagem ou simplesmente vindo aqui selecionando qual que você quer, beleza? Então, primeiro passo. Você vai vir aqui, clica nela, depois você vem em Edit ou Edição e vem aqui em Transformação Livre, Free Transform, tá vendo? Transformação livre aqui, ó, em cima de transformar, você clica nisso. Então, ó, vocês vão ver que abriu uma bordinha aqui na imagem, tá vendo? Abriu vários pontinhos aqui. O que isso significa? Isso significa que ela tá pronta agora para você redimensionar, para você aumentar ou diminuir o tamanho dela, certo? E outro ponto, se você selecionar mais de uma imagem e aumentar e diminuir elas ao mesmo tempo, essa borda vai ficar em volta de todas as imagens, certo? Então, muito importante saber disso. Outra dica importantíssima aqui, ó, se você está usando a versão 2018 ou qualquer outra versão antes, não está usando a 2019 ou 2020, todas as vezes que você for aumentar ou diminuir uma imagem, você vai ter que segurar a tecla Shift junto, para não distorcer a imagem, porque senão, ó, sua imagem vai ficar assim, ó, distorcida quando você aumentar ou diminuir ela. E para isso não acontecer, você segura o Shift. Ou se você estiver usando a versão 2020 ou 2019, você não precisa segurar a tecla Shift no seu teclado, porque todas as vezes você vai poder vir aqui, ó, clicar na borda, puxar, que ela vai aumentar e diminuir sem distorcer, certo? Então fica essa dica aí muito importante para vocês. Todas as vezes que estiver usando o Photoshop antes da 2019, 2018 para trás, segurar o Shift na hora de aumentar ou diminuir as imagens. Então agora o próximo passo, quando você decidiu qual o tamanho da imagem que você quer, por exemplo, eu quero aumentar ela mais um pouco, só você apertar Enter no seu teclado, que ela vai confirmar, ou você pode vir aqui na barra de opções, ó, e clicar aqui em confirmar, beleza? Então agora outra dica importante para você fazer esse processo mais rápido, o que você pode fazer? Vamos supor que você queira selecionar duas imagens aqui, então você quer selecionar essas duas imagens para trabalhar com elas. Para você fazer isso, você vai segurar o Ctrl ou Command no seu teclado, vai clicar na imagem que você quer, então essa aqui e a de cima, você segura o Command ou Ctrl e clica nas imagens que você quer selecionar. E aí, depois disso, você vai apertar o Ctrl T no teu teclado, ou Command T se você estiver usando o Mac. Então aperta o Ctrl T, e aí ó, vocês viram que selecionou as duas imagens, agora você pode aumentar ou diminuir as duas. Esse é o processo mais rápido. Então vamos repetir aqui de novo. Seleciona uma, segura o Ctrl no teu teclado, selecionou a outra, aperta Ctrl T, selecionou as duas, aumenta e diminui. Se estiver usando a versão 2018 para trás, tem que lembrar de segurar o Shift. Se estiver usando a versão 2019 ou 2020, não precisa apertar a tecla Shift na hora de aumentar ou diminuir a imagem. Beleza? Então nessa parte do tutorial eu vou ensinar vocês a adicionarem uma imagem a um projeto. Então a imagem que nós vamos abrir aqui agora é essa aqui, a DD Imagens 1. A gente vai clicar nela duas vezes, vai abrir o projeto. Então marca essa caixinha aqui, clique OK. Lembrando que vocês têm que baixar os arquivos aí do tutorial para poder prosseguir. O nome da pasta que eu estou usando aqui é o módulo 3, trabalhando com camadas. O link está na descrição aí para vocês baixarem os arquivos. Então vamos lá. Existem algumas formas de adicionar camadas a um projeto no Photoshop. Nós vamos usar a forma de adicionar incorporados, para você poder adicionar uma camada dentro desse projeto aqui que já existe, né? Então, caso você esteja trabalhando num projeto, eu vou te ensinar a adicionar camadas dentro dele. Então, só lembrando que o Photoshop ele cria camadas automaticamente quando você adiciona uma imagem, né, dentro dele. E o que acontece? Essas camadas te permitem você mudar ela de lugar, aumentar e diminuir tamanho, você pintar a imagem, fazer qualquer alteração na imagem. É para isso que servem as camadas, para você trabalhar com determinado objeto. Então vamos lá, o primeiro passo para a gente adicionar a imagem do projeto. Você vai aqui na sua aba de camadas, você seleciona a camada na qual você quer adicionar a imagem por cima ou por baixo. Por exemplo, se eu quiser adicionar a imagem por cima dessa camada aqui, ó, background, eu vou selecionar ela, você vai clicar nela, você vem em File, e aí em File você vem aqui, ó,
Place Embedded, abaixo de procurar em Adobe Stock. Então aqui vai estar escrito, ó, adicionar incorporados em português. Você vai clicar nisso e aí você vai procurar a imagem que você quer. No caso, a gente vai usar a imagem do tutorial. Então você tem que abrir aquela pasta do curso de Photoshop 2020 e aí vai ter a pasta módulo 3 e dentro de módulo 3 você vai adicionar aqui, ó, essa imagem aqui, add imagem. Vai clicar nela, clique em adicionar. Aí você pode ver aqui que o Photoshop ele criou uma camada maior que todas as outras. Todas as vezes que você adicionar a imagem ele vai fazer isso. Então é normal, não estranhe isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai diminuir o tamanho da imagem. Como é que a gente faz isso? Se você estiver usando a versão 2018 ou qualquer outra antes, você vai ter que segurar o Shift no seu teclado e clicar na borda e arrastar, para não distorcer a imagem. Aí você vai arrastar assim. Se você não segurar o Shift, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai distorcer a imagem. Caso você esteja usando a versão 2020 do Photoshop ou a 2019, você não precisa mais apertar o Shift. Basta você vir aqui, ó, clicar na borda e arrastar, que ela vai diminuir sem distorcer. O que a gente vai fazer agora para deixar a imagem do tamanho igual a essas outras aqui que a gente tem? Você vai clicar aqui, ó, vai puxar a imagem para o lado da borda. Então, ó, você deixou ela do lado da borda aqui, da imagem que você quer, e você vai usar a imagem como guia. Você vai segurar aqui, ó, na borda de cima e vai diminuir até ficar do mesmo tamanho. Olha, ficou do mesmo tamanho. E aí, ó, você pode posicionar ela aqui, ó, no meio das duas. Aperta Enter. Você pode ver aí, ó, que ficou bem legal. Esse modelo aqui de layout, isso aqui pode inclusive virar um post para o seu blog, para o Photoshop. Você pode fazer também isso aqui para você fazer um post e qualquer outra coisa que você quiser. Essa ideia aqui é bem interessante. E aí, um ponto importante aqui de vocês saberem. Se você quiser mudar o tamanho da imagem, tu pode. Basta tu clicar nela, apertar o Ctrl T e aí tu aumenta e diminui. Só lembrar de, se você estiver usando a versão 2018, as versões mais antigas, você vai precisar segurar o Shift. A partir da 19, tu não precisa segurar o Shift na hora de aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. Outra coisa, todas as vezes que o Photoshop adiciona uma imagem nova, ele transforma ela numa camada inteligente. O que isso significa? Ele dá funcionalidades para essa camada e bloqueia algumas. Então, se você, por exemplo, quiser pintar aqui a imagem e fazer algumas alterações e aparecer essa telinha de bloqueio, é normal. Você pode clicar em cima dela, aí ele vai perguntar aqui se você quer transformar essa imagem numa camada comum. Se você quer tirar a função de objeto inteligente dela e você clica em OK, e aí a camada fica livre de novo para você fazer a alteração que você quiser, galera. Então é isso. Essa é mais uma dica aí para vocês. Então, galera, nessa parte do tutorial eu vou te ensinar a criar uma camada de plano de fundo, que é basicamente uma camada que todo projeto tem, né? Então vou te ensinar a trabalhar com ela, como desbloquear e como criar uma nova, beleza? Então baixa os arquivos aí que estão na descrição. Eu estou usando a pasta aqui do módulo 3, trabalhando com camadas. O nome do arquivo que eu estou usando é camada de fundo. Vocês vão abrir esse projeto aqui. E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a camada de plano de fundo ela é usada em todas as composições, ela serve para estabilizar o projeto, é a última imagem que tu vai ter geralmente. Então, ó, é essa aqui, ó, background, tá vendo aqui? Plano de fundo. Então, você vê que ela tem esse cadeadinho aqui, porque ela está bloqueada. Geralmente elas são bloqueadas mesmo. E aí o que acontece? Ela te impede de mover, de aumentar ou diminuir o tamanho, de mudar de sequência. Você vai ver que todas as funcionalidades dela foram bloqueadas. Então, essa é a camada de plano de fundo, ela estabiliza o projeto. E como é que você faz para desbloquear ela? Isso é bem simples. Você vai vir aqui, ó, clicar nesse cadeado, e aí ele vai transformar ela numa camada normal, numa camada editável. E para você criar uma camada nova de background, como é que você faz?
Para você criar uma nova camada de plano de fundo é simples. Você vai vir aqui, ó, você pega a sua setinha do mouse, você vai vir aqui nessa barra aqui, vai clicar aqui, ó, nesse quadradinho com mais, criar nova camada. Vai clicar nele, você criou uma nova camada. E aí, ó, você pode arrastar simplesmente para baixo de tudo, e aí você vem aqui, ó, você vai clicar nela, aí você vem em editar, e você vem aqui em preencher. E aí você pode preencher com alguma cor. Você pode selecionar aqui, ó, o branco, cinza, preto, ou você pode clicar aqui ó, e selecionar uma cor aqui e adicionar se você quer a cor que está na frente ou a cor que está atrás aqui, ó. Se você quer essa cor da frente, se você quer essa de trás, aí você pode selecionar a cor que você quiser, ou vem aqui também, ó, em Color, e aí você seleciona a cor que tu quer. Aí tu clica, tu vem aqui em Layer, New, camada de plano de fundo. E aí, ó, essa camada aqui é transformada no plano de fundo. Aí se tu quiser, tu pode vir aqui, ó, selecionar essa camada por cima, dá um Ctrl T, segura o Shift, pega aqui na borda, aperta o Alt, e aí, ó, tu pode diminuir o tamanho da imagem, tu pode também arrastar ela pra cá, tu pode fazer várias modificações e fazer um layout bem legal aí, beleza? Essa aqui é a última dica do módulo 3, agora a gente vai começar o módulo 4, então não perca os próximos vídeos, beleza? Então eu espero que você tenha curtido mais esse módulo do curso de Photoshop 2020. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida, deixa aí também. O próximo módulo a gente vai trabalhar com redimensionamento de imagem. Eu vou te ensinar a trabalhar os tamanhos de imagem, etc. Então não perca esse próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal e me manda um direct lá no Instagram. Meu Instagram é Papo de Imagem e eu te espero no próximo vídeo, beleza?